Nem Deus pode salvar o meu casamento. Do jeito que está, Ele não me ama mais. Como ter fé numa situação dessa? O que Deus pensa sobre isso? Não foi por acaso que você teve acesso a esse conteúdo. Deus ouviu seu clamor e mandou eu vir aqui para te ajudar nesse resgate. Me chamo Yolanda e estarei lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Juntos, descobriremos as armas espirituais para vencermos essa guerra. Capítulo 6. Mulher contenciosa. Gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Tentar moderá-la será como deter o vento, ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. Provérbios 27, 15 e 16. Pergunte-se: sou uma mulher contenciosa? Talvez esta pergunta seja difícil de responder, porque você não está certa do que é ser uma mulher contenciosa. Se verificarmos no dicionário, a palavra contenda significa litígio, disputa, briga, peleja, desavença. Suas conversas com seu marido eram frequentemente disputas para ver quem ganharia ou se as coisas seriam segundo a sua maneira. Você vencia muitas vezes? Deixe-me compartilhar com você que eu era uma esposa contenciosa e eu vencia muitas vezes, ou talvez a maior parte das vezes, mas na realidade eu perdi. Perdi meu marido e a vida em família que tínhamos. Você sempre discute com seu marido? Como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que sejas envolvido, afaste-se da questão. Provérbios 17, 4. De fato, o mundo e muitos chamados expert em casamento dizem-nos que a boa discussão é bom para o casamento. Não acredite nisto. Discutir irá destruir o seu casamento. E se você continuar a discutir ou brigar com seu marido, perderá a sua oportunidade de restaurar o seu casamento. Há desavença em sua casa? É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Provérbios 17, 1. Você é a mulher de espírito manso e quieto, que 1 Pedro 3,4 diz que é preciosa aos olhos de Deus? Seus filhos são brigões e rebeldes? Seu marido não se aproximará para vê-la ou aos seus filhos, caso veja desavenças em sua casa. Ainda que você mude, se seus filhos continuarem a ser detestáveis e rebeldes, seu marido buscará paz e conforto nos braços e na casa de outra pessoa. Você tem um espírito litigioso? E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. 2 Timóteo 2, 23. Você é uma sabe-tudo? Ou você simplesmente tem um argumento contrário a cada coisa que seu marido diz? Deus diz o que devemos fazer. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Mateus 5, 25. Cuidado com a audiência de divórcio. Você é respondona? Exorta os servos a que se sujeitem e a seus senhores em tudo agradem, não contradizendo. Tito 2, 9. Você é uma serva de Jesus? Ele procurou você por um preço? Então, você deve a ele ser agradável. Agora que vimos o que significa ser contenciosa, a palavra de Deus menciona muitas vezes como é terrível uma esposa contenciosa, briguenta ou rixosa. Vamos examinar isto. A esposa contenciosa. Mulher contenciosa. Você já ouviu uma goteira que deixou louca? São como um gotejar contínuo a contenda da mulher. Provérbios 19, 13.
Algumas vezes basta uma ou outra pessoa, talvez um amigo ou um sogro, chamar a atenção para aquele pingo, para seu marido perceber a goteira. Porém, uma vez que ele a tenha percebido, será a única coisa que será capaz de ouvir ou ver. Você já tentou entender por que homens deixam suas casas e frequentemente vão viver com outra mulher? Provérbios 21:9 diz que isto acontece porque é melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Mulher rixosa e irritadiça. Outra vez, um homem preferirá viver sem água num deserto quente do que viver com uma mulher que desafia a sua autoridade. É melhor morar numa casa deserta, numa terra deserta, do que uma mulher rixosa e irritadiça. Provérbios 21:19. Deus é tão inflexível a respeito desse verso. Ele o repete. Você está ouvindo? É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira, em casa ampla, uma mulher briguenta. Provérbios 21:9. Uma goteira constante. Deus compara um gotejar constante a uma mulher contenciosa que possivelmente leva alguém a mudar-se. Porque o homem apenas não conserta o telhado. Por que Deus diz isso? Isto é impossível. O gotejar contínuo em dia de grande chuva é a mulher contenciosa. Uma e outra são semelhantes. Tentar moderá-la, ou seja, contê-la, será como deter o vento ou conter o óleo dentro de uma mão direita. Provérbios 27, de 15 a 16. Sendo submissa. Muito da sua atitude contenciosa pode ser devido ao fato de achar que o casamento é uma parceria. Isto era o que eu acreditava e descobri que não é verdade. Ao invés disto, Deus colocou a família junto com o resto de sua criação, sob níveis de autoridade. Nossos maridos são a nossa autoridade. Isto é algo importante para que você entenda. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5, 24. O que é submissão ou sujeita? É obedecer sua palavra, mesmo que seu marido esteja sendo desobediente à palavra de Deus. Não é insultá-lo em retorno aos seus insultos ou ameaçá-lo. A Bíblia diz, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. 1 Pedro 3, 9. Antes pelo contrário, bem dizendo, significa responder a um insulto com um cumprimento e uma bondade de atitude, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, mulheres. 1 Pedro 3, 2. A submissão é aplicável hoje em dia? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Em Mateus 5,18 diz, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio será omitida da lei, sem que tudo seja cumprido. Cristo é o cabeça de todo homem. Como pode ter certeza de que Deus está em controle sobre o que o teu marido salvo ou não e está sobre mim? Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. Comportamento respeitoso. Agora que temos certeza de que Deus está falando de todas as esposas, o que ele ordena? Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, para que também, se algum não obedeçam à palavra, pelo que porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. 1 Pedro 3, de 1 a 2. Estar sujeita. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, a cabeça da igreja.
sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5, 22 a 24. Este versículo explica que o nosso relacionamento com nossos maridos deve ser como o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Não é triste ver que muitas igrejas não se submetem a Cristo e aos seus ensinamentos, assim como muitas mulheres não se submetem a seus maridos. Alguma correlação? Mulher santa. Qual é a nossa esperança na submissão? Porque assim adornavam-se também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. 1 Pedro 3, 5. Nossa esperança e confiança está em Deus, não em nossos maridos. Desta forma, não precisamos temer se eles estiverem fazendo alguma coisa errada. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. 1 Pedro 3, 6. Protetor. Se nós mulheres nos protegemos porque sentimos que podemos lutar com nossas próprias lutas, por que precisamos de maridos? Foi você que disse ao vendedor para ir embora ou se livrou daquele cara inconveniente na porta, provavelmente com mais prazer do que seu marido teria feito? Seu marido esqueceu como cuidar de você, uma vez que você costumava tomar conta de tudo? Quem realmente comandava sua família? Quem era realmente o mais forte? Você disse ao seu marido para tomar conta de sua própria vida quando ele disse para você pegar leve ou ir mais devagar? O que seu marido fazia quando você continuava a rebelar-se? Primeiro, ele se afastou porque não queria outra briga. Então, ele se mudou da casa com a goteira constante e aí encontrou outra mulher para dar a sua afeição. Se você continuou a ser contenciosa, então, quando ele aparecer novamente, ou ligou, ou mandou e-mail, recebeu um lembrete de que por que ele deixou você. Esta é a razão pela qual muitas mulheres não veem seus maridos. Você deve ser totalmente transformada na imagem de uma mulher de Deus, desde a primeira vez que ele trouxer seu marido em resposta às suas orações. Se seu marido gostar do que vir e ouvir, voltará para a segunda olhada. Isto é o que leva à restauração. Se Deus inclinar o coração dele, mas a vontade dele sobrepuser a isto, por não ver nenhuma mudança em você, não culpe a Deus. A raiz de nosso temperamento contencioso, a autoestima. Como tantas mulheres tornam-se contenciosas? Somos contenciosas porque nós, que somos cristãs, imitamos o mundo e o modo de pensar do mundo. Os livros que lemos, os conselhos que buscamos, as palestras que frequentamos, não refletem a palavra de Deus, que é pura e inflexível. Muitas mulheres cristãs são cheias de psicologia. Veneno misturado em chocolate continua a ser veneno. Minhas irmãs, em Cristo Jesus, a psicologia é mais perigosa quando é misturada com o cristianismo, porque nós engolimos tudo rápido. Temos passado por uma lavagem cerebral para pensar que o amor próprio e a autoestima são coisas boas, mas não são nada além de orgulho. Este é o pecado que transformou Lúcifer em Satanás. A mulher contenciosa, orgulhosa, a mulher que sabe tudo, é a mulher que discute e quer fazer tudo à sua própria maneira, porque ela pensa que é a certa. E quando está errada, sua autoestima precisa ser protegida. Nunca há uma palavra humilde ou um desculpe-me, ou estava errada. A mulher contenciosa foi condicionada a pensar que pedir desculpa será muito humilhante. Nosso orgulho resulta em hipocrisia, que é o motivo pela qual tantas mulheres revelam os pecados dos seus maridos, pois não conseguem enxergar os seus próprios pecados.
Como se libertar do temperamento contencioso e da hipocrisia? Se confessarmos, como podemos ver claramente, viver com uma mulher contenciosa e hipócrita é nada menos do que um pesadelo, não somente para nossos maridos, mas também para nossos filhos. Vamos orar e pedir perdão a Deus. Busquemos a sua graça para ajudar-nos a sermos mulheres do espírito manso e quieto, que são preciosas aos olhos de Deus, bem como aos olhos dos nossos maridos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Muitas vezes, nós interpretamos esse versículo de forma errada e confessamos os pecados dos nossos maridos. Esse verso fala que devemos confessar os nossos pecados. Confesse. Quando seu marido aparecer em sua casa ou visitá-la, peça-lhe perdão por ter sido tão contenciosa e hipócrita. Se você não tem mais contato com seu marido, ore por uma oportunidade para dizer-lhe isto por telefone ou pessoalmente. Por favor, não ligue para ele. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. Novamente, esse verso fala que devemos confessar os nossos pecados, não o pecado de nossos maridos. Então, nós poderemos ser saradas. Quando confessar, não fique de conversinha, apenas diga-lhe, sucintamente, que Deus a convenceu de ter sido briguenta e implicante, o que é devido ao seu orgulho e autojustificação. Diga-lhe que, com a ajuda de Deus, você está orando para ser transformada. Dê-lhe um beijo e saia da sala ou diga tchau e desligue o telefone. Então, confesse a seus filhos e explique a eles como Deus vai transformá-la através da humildade. Muito frequentemente, veem e ouvem apenas sobre os pecados do seu pai. É importante que vejam que a separação ou divórcio não foi algo de responsabilidade de apenas um lado. Reconcilie-se primeiro. Se você não sente a vontade de acertar as coisas, peça a Deus. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5:23 e 24. Graça ao humilde. Também garanta que você seja humilde. Não fique muito orgulhosa de chegar e dizer que você é uma mulher contenciosa. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. 1 Pedro 5, de 5 a 6. E continue confessando toda vez que você for briguenta com alguém. Quando você estiver cansada dos seus pecados e realmente clamar a Deus para transformá-la, deixará de ser uma mulher contenciosa. Aqui está a prescrição de Deus. Então, chegaram em Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se o lugar de Mara. Êxodo 15:23. Moisés jogou uma árvore na água, em uma representação da cruz do Calvário. Você também deve jogar a cruz no mar da sua amargura. Cristo morreu para libertá-la de todo modo do pecado, incluindo seu comportamento irado, orgulhoso e egoísta. Jesus deve ser o nosso exemplo, sempre e em todas as coisas na forma de como ele andou neste mundo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, humildade, que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filemão 2, de 5 a 8. Compromisso pessoal. Considerar os outros mais importantes do que eu mesma, deixando a minha maneira contenciosa e orgulhosa de agir.
Baseada no que aprendi na palavra de Deus, comprometo-me a renovar a minha mente e ser praticante da palavra através da humildade e abandonando minha maneira contenciosa de agir. Capítulo 7. Bondade em sua língua. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência, bondade, está em sua língua. Provérbios 31, 26. Todo mundo observa como a mulher fala com seu marido, com seus filhos e com os outros. Quando uma mulher fala respeitosa e bondosamente com seu marido e com seus filhos, demonstra a característica fundamental de uma mulher de Deus. De outro modo, aquelas que são impacientes e desrespeitosas revelam-se como cristãs fracas e imaturas. A fala bondosa e mansa é um dos mais importantes ingredientes para ter um bom casamento e filhos bem comportados. Bondade é a característica principal de uma mulher de Deus. Temos sido enganadas por conselhos e muito auto-intitulados expert em casamentos, que dizem que é a falta de comunicação que causa a destruição de um casamento. Meditando nas Escrituras, descobri que Deus tem muito a dizer sobre o quanto e o que e como falamos. Acompanhe-me por enquanto e juntas descobriremos a verdade. Não é falta de comunicação. Devemos tomar cuidado com o quanto falamos. Multidão de palavras. Não somente não é falta de comunicação que causa problemas no casamento, mas quando há muitas conversas e discussões, o pecado, violação da palavra de Deus, não pode e não será evitado. Na multidão de palavras, não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 10, 19. Mantenha-se calada. Outros dizem para falarmos o que vem em nossa mente e compartilhar o que pensamos, mas Deus diz: o homem entendido se mantém calado. Provérbios 11, 12. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que é muito abre, os seus lábios se destrói. Provérbios 13, 3. Feche seus lábios. Na realidade, Deus diz que praticamos a sabedoria e parecemos sábios quando não falamos nada. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 17, 28. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Mateus 5, 37. Sem palavras. Deus fala diretamente às mulheres para permanecerem em silêncio. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedeçam à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. 1 Pedro 3, de 1 a 2. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. 1 Coríntios 14, 34. Espírito manso e quieto. Deus acha as mulheres quietas preciosas. Esta é você? No incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, 4. Guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsidade, chamando ciência, a qual, professorando-a, alguns se desviam da fé. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Deus diz que devemos ser cuidadosas com o que falamos. Guarde a sua boca. Quantas vezes você ficou em problemas por causa das palavras que disse? A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Provérbios 10, 31. Há alguns que falam como que a espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Provérbios 12, 18. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21, 23. O que procede da boca?
Este versículo é claro. Tudo o que você fala é muito importante, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 37. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Isso é o que contamina o homem. Mateus 15, 11. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Colossenses 3, 8. Preste atenção no assunto. Este versículo descreve 2 tipos de esposas. Quais delas é você? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão de seus ossos. Provérbios 12, 4. O que atenta prudentemente para o assunto, achará o bem. Provérbios 16, 20. Falar como criança. Você amadureceu ou você continua a ser uma criança que diz coisas que machucam os outros? Uma das maiores mentiras que aprendemos quando éramos crianças é que paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas as palavras nunca irão me ferir. Muitas de nós nunca se recuperaram de certas palavras que nos foram ditas quando éramos crianças. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Não é tempo de crescermos? Pare de falar coisas que machucam seu marido, seus filhos e seu relacionamento com os outros. Lábios de justiça. Quem não aprecia uma palavra boa de alguém? Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. Provérbios 16, 3. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5, 19. Abandone a discussão. Com o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja desenvolvido, afaste-se da questão. Provérbios 17, 14. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. Provérbios 18, 6. Novamente, discutir ou brigar não é bom para o casamento ou para qualquer relacionamento, ainda que outros digam o contrário. Constantes atritos. Há atritos constantemente em sua casa, porque as obras da carne são manifestas, as quais são inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias e invejas. Gálatas 5, de 19 a 21. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados de verdade. 1 Timóteo 6, de 3 a 5. Concilia-te depressa. Se você tem problemas com discussões, memorize estes 2 versículos. Estes versículos transformaram-me totalmente. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele. Mateus 5, 25. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas tolo é intrometido. Provérbios 20, 3. 2 de vocês concordarem. Você deve atentar à área de sua concordância ao invés do ponto de discordância em tudo que seu marido diz. Se você não conseguir achar nada para concordar, fique quieta e sorria. Também vos digo que, se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18, 19. Deprime o espírito.
Provérbios diz que o que dizemos pode deprimir o espírito de nossos maridos. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade, definida como crueldade. Nela deprime o espírito. Provérbios 15, 4. Guarde sua língua com freio. Eis aqui um pensamento sensato. Não havendo ainda alguma palavra na minha língua, eis que logo o Senhor já conhece. Salmos 139, 4. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio. Salmos 39, 1. Freie sua língua. A abstinência é a única forma de ser verdadeiramente liberto de uma boca grande. Acredite em mim, você está muito fraca para falar. Isto foi o que funcionou comigo. Apenas faça isso, e faça logo. Difamação. Seu marido seguramente confia nela. Outra área em que devemos ser cautelosas com a forma pela qual falamos. O que pode resultar na perda da sua confiança de seu marido é falar sobre ele com outros. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não resistirá no despojo. Provérbios 31, 11. Não devemos jamais compartilhar as fraquezas de nossos maridos ou coisas que nos falaram em confiança. Lembre-se de que o intrigante, o fofoqueiro, separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. Muitas mulheres compartilham comigo, ou com qualquer pessoa que conheçam ou encontrem, sobre os pecados do adultério, pornografia, abuso de álcool, drogas ou qualquer coisa dos seus maridos. Eu recuso-me a ouvir e eu as corto. Deixe-me perguntar a você, e a quantas pessoas você já contou? Eu o destruirei. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu, Deus, o destruirei. Salmos 101, 5. Muitas mulheres acham que estão constantemente lutando contra um inimigo, quando na realidade, Deus é que está contra elas. Se você tem falado mal aos outros sobre seu marido, você tem difamado. Deus promete que trará destruição à sua vida. Você pode repreender o inimigo quanto quiser, mas a palavra é clara. Você deve arrepender-se, pedir perdão a Deus e remover este pecado de sua vida. Então, resistir ou procurar cada uma das pessoas com quem você difamou seu marido, confessar o seu pecado e compartilhar as coisas boas que seu marido fez e está fazendo por você. A fofoqueira revela os segredos. Uma das armadilhas mais comuns é que as mulheres caem é fofocar no telefone sob o pretexto de compartilhar motivos de oração ou pedidos de oração. Pare de andar com mulheres que fazem fofoca. Faça como Deus ordena. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. Provérbios 20, 19. Afaste de você a difamação. Outros podem não perceber que você é uma mulher fofoqueira, mas Deus conhece o seu coração. Não se engane, você não precisa entrar em detalhes para compartilhar os seus motivos de oração. Não seja insensata. O que divulga má fama é um insensato. Provérbios 10, 18. Todas devemos afastar de nós os pedidos de oração que não passam de difamação. Toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, maledicência e difamação, e toda malícia sejam tiradas de dentro de vós. Efésios 4, 31. Você pode descobrir, à medida que se livra desse tipo de desabafo, que não tem nada a dizer a seus amigos. Isto também resultou em eu conhecer novos amigos. Se você resistir à tentação de voltar às suas velhas maneiras, Deus será fiel para ensiná-la a edificar ao invés de envergonhar seu marido. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que a envergonha é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12, 4. Ao invés disto, vamos começar a falar entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração.
Efésios 5:19. Doçura no falar. Se você envergonhou seu marido através do que disse a ele, ou sobre ele, ou através de sua atitude, Deus é fiel para oferecer a cura. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17:22. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16:24. A doçura dos lábios aumentará o ensino, persuasão. Provérbios 16:21. Deus vê. Ser cautelosa quanto a tanto que você fala, ganhar seu marido sem palavras e sair do caminho do seu marido é o que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Deus também é inflexível a respeito da atitude por trás de suas ações, uma vez que ela revela o seu coração. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante de seus olhos, porém o Senhor olha o coração. 1 Samuel 16:7. A atitude de uma mulher de Deus é a que demonstra respeito por seu marido, o que provém do seu coração puro. Respeitoso. Fomos ensinadas que respeito é algo que devemos demandar dos outros. Nos disseram que devemos ter respeito por nós mesmas. Para aprender o verdadeiro sentido do respeito, vamos buscar o conhecimento mais profundo. Nossos maridos devem ser ganhos pelo comportamento de suas esposas, enquanto observam seu comportamento casto e respeitoso. 1 Pedro 3:1. A palavra respeito é definida no dicionário como ato ou efeito de respeitar alguém. Não é algo que demandamos para nós mesmos. De acordo com o dicionário, respeitar significa ter consideração, ter estima por honrar, reverenciar, venerar, admirar, apreciar, valorizar. O oposto é desprezar, culpar e censurar. Vamos estudar mais profundamente as palavras destacadas. Considerar, ter consideração, cuidado em relação a alguém. Hebreus diz que devemos encorajar nossos maridos e outros por nossas ações. Devemos estimulá-los a amar-nos e também a buscar fazer o bem. E considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10:24. De outra forma, quando não teremos consideração, motivamos nossos maridos ou filhos a nos desprezar e a errar. As obras da carne. Usamos os pecados dos nossos maridos como desculpa para nossa falta de respeito por eles. Há uma lista de pecados em Gálatas. Enquanto você lê, por favor, gaste um tempo sublinhando os pecados que geralmente são cometidos por homens, aqueles que nós, na igreja, chamamos realmente de pecado. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-21. Agora, volte e circule os pecados que tendemos a ignorar na igreja, aqueles que geralmente são cometidos por mulheres. O ato de justificar seu desrespeito, baseando-se nos pecados do seu marido, é obviamente fundamentado na ignorância ou na justificação dos seus próprios pecados diante de um Deus santo. Nós estamos claramente cheias de pecados, os quais Deus diz que são evidentes. Olhando para si, muitas acham que é responsabilidade punir ou castigar os outros quando pecam, especialmente os próprios maridos. A Escritura nos diz o contrário e nos demonstra as consequências dessas ações orgulhosas.
não nos esqueçamos da trave em nossos próprios olhos. Lembre-se que todos os pecados são iguais para Deus. Novamente, não deixe Satanás enganá-la a pensar que o pecado de seu marido é pior do que o seu. Irmãos, se o homem chegar a ser compreendido na alguma ofensa a vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, consideração, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6, de 1 a 3. Estimar, ter alta consideração por alguém. Muitos psicólogos cristãos tomaram o mandamento de Deus de estimarmos aos outros acima de nós mesmos e transformaram-no os ensinamentos em edificar nós mesmos mais do que os outros. Leia toda a passagem bíblica para que a verdade liberte-a do orgulho que está destruindo você e seu casamento. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere, estime os outros superiores a si mesmo. Não atente para cada um o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, de 3 a 7. Reconheça aquele que preside sobre vós. Seu marido preside sobre você. Você torna o seu trabalho mais fácil ou mais difícil? E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Honrar. Ter em autoestima e consideração. Devemos considerar nossos maridos como dignos de honra. Honra que já devemos estar demonstrando a eles. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem aos seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 1 Timóteo 6, 1. Deus não deve ser desonrado. Lembre-se que ao demonstrar honra a seu marido, quer que suas obras mereçam receber honra ou não, você dá glória a Deus, não somente quando seu marido está por perto, mas todas as vezes que você falar ou pensar nele. A consequência de não demonstrar esse tipo de respeito é desonrar a Deus e a sua palavra. Dizemos que somos cristãos, mas nas nossas obras nos negam isso. Tito 1, 16. A serem moderadas castas, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2, 5. E mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Efésios 5, 22. Com fadiga. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Gênesis 3, 17. Após a queda do homem, o homem e mulher receberam punições. A mulher teria dor no parto e o homem teria fadiga no trabalho. Então, por que a punição do homem é compartilhada pelo homem e pela mulher? Por que compramos esta mentira? Orgulho. Uma mulher orgulhosa não quer que lhe seja dito o que fazer ou como deve gastar o dinheiro. Se ela obtém o seu próprio dinheiro, então pode tomar as suas próprias decisões sobre como seu dinheiro deve ser gasto. Podemos facilmente nos desvencilhar da autoridade de nossos maridos e, ultimamente, de sua proteção também. Além do mais, quando as mulheres têm uma carreira diferente da do lar,
e a de cuidar das crianças, isto divide os interesses do casal e nos torna independentes um do outro. Deus adverte-nos quando diz a uma casa que é dividida, não permanecerá. Sua carreira ou seu trabalho destruíram seu casamento? Veja os caminhos do seu lar no livro Toda Mulher Sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Dar honra a ela. Todas as mulheres anseiam que seus maridos tratem-nas como no seguinte versículo: igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3, 7. Através do seu esforço para ser mansa e quieta e honrar seu marido, especialmente quando ele pode estar vivendo de forma desonrosa. Através de uma atitude casta e respeitosa, você pode alcançar a bênção de receber a honra do seu marido ao escolher voltar para casa. Aqui estão algumas diretrizes bíblicas sobre como receber honra. Por ser graciosa, a mulher graciosa guarda a honra. Provérbios 11, 16. Responda graciosamente a qualquer coisa que seja dita a você, sempre, por todas as pessoas. Nunca pressione ou reaja excessivamente. Lembre-se, você é uma das filhas do rei. Haja como uma realeza. Aqueles que são da realeza nunca demonstram sentimentos ruins ou atacam com ira. Pense na princesa Diana, que estava sofrendo todos os tipos de problemas conjugais, entretanto você nunca a viu fazer nenhuma cena. Por ter humildade. Precedendo a honra, vai a humildade. Provérbios 15, 33. Por ser humilde. Diante da honra, vai a humildade. Provérbios 18, 12. Reverenciar. Ter sentimento de grande respeito, amor, admiração e estima. Ter temor. Muitas mulheres não respeitam ou demonstram reverência por seus maridos. Como nós, como mulheres cristãs, podemos ignorar as Escrituras. A mulher reverencia o seu marido. Efésios 5, 33. Apreciar, dar reconhecimento favorável, tratar com carinho, gostar, valorizar, compreender, guardar como algo valioso, especialmente os votos de casamento. Ter cuidado amoroso por manter vivo em emoção. Nós falamos em fazer coisas do coração. Se seu marido não for um de seus tesouros, seu coração não está nele. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 21. Algumas vezes, quando perdemos algo ou temporariamente substituímos, realmente percebemos o quanto aquilo é importante para nós. Você teve que perder o seu marido para realizar o que você tinha. Eu sei que isto aconteceu comigo. Como você pode ajudar a curar seu marido espiritual ou emocionalmente? Fale doce e mansamente com seu marido, toda vez que o Senhor lhe der a oportunidade de falar com ele. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Provérbios 15, 4. Esta bênção pode ser sua. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Provérbios 15, 15. Se seu coração é alegre, você atrairá seu marido de volta para casa, já que ele partiu para encontrar alegria. Quando ele deixar o lugar onde está agora, achará alegria de volta para casa com você e seus filhos? Eis um aviso. Cuide do que você fala a respeito do seu marido. Vergonha é um câncer emocional. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12,
4. Podridão é como uma deteriorização pela cárie. A mulher estranha, seu fim é amargoso como absinto, agudo como uma espada de 2 gumes. Uma palavra boa. Nunca fale ao seu marido sobre os seus problemas, medos e ansiedades a respeito dos pecados dele, adultério, abuso de álcool ou drogas, de suas finanças ou iminente divórcio, uma vez que a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. Toda vez que seu marido tiver que falar com você, ele tem que sair sentindo-se elevado, não confrontado ou oprimido. Trazer saúde. Sua língua pode ter efeitos opostos. Qual deles você escolhe? Há alguns que falam como uma espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Provérbios 12, 18. Um coração alegre. Tenha um coração repleto de alegria e contentamento. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17, 22. Rosto alegre. Deixe seu rosto resplandecer a alegria que há em seu coração. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15, 13. Vamos aprender mais sobre alegria e contentamento. Ter alegria é ser uma boa mulher, agradável, preciosa, doce, grata e favorável. Alegre-se sempre. Em nossas circunstâncias, parece impossível ficar alegre. Como podemos contentar-nos ou alegrar-nos? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4, 4. E quando devemos regozijar? Regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5, 16. É nele que regozijamos-nos. Esta é a arma mais perigosa de nossa luta espiritual. Louvar ao Senhor quando o inimigo vem contra nós. Você é capaz de fazer qualquer coisa sem murmurar ou blasfemar? Você reclama, choraminga ou murmura continuamente sobre a sua situação com outros ou com seu marido? Se você faz isso, você não é grata. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2, 14. Você aprendeu o segredo? Podemos pensar que em nossa circunstância temos razões para lamentar. Ao invés, devemos aprender o contentamento. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Filipenses 4, 11 e 12. O oposto de respeitar é desprezar, culpar ou censurar. Você despreza seu marido? Você o culpa por suas falhas passadas? Você o censura quanto a onde ele vai ou o que ele diz? Agora é o momento para renovar a sua mente. Leia e releia este capítulo até que você tenha gasto as páginas ou quebrando a encadernação. Faça cartões de 3x5 para cada versículo bíblico que trouxe convencimento ao seu espírito. Mantenha-os com você e em sua bolsa e leia-os ao longo do dia. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, 15. Concluindo, que nos esforcemos primeiro para parecermos sábias, ficando caladas. Em seguida, tenhamos certeza de que quando abrirmos nossas bocas, seja como sabedoria, bondade, respeito e edificação. Que nossas palavras sejam doces e mansas. Que sejamos uma coroa para a cabeça dos nossos maridos, de forma que lidemos com este adversário em nossas vidas, o que será precioso aos olhos de Deus. Compromisso pessoal. Abrir minha boca com sabedoria e bondade.
Baseada no que aprendi na palavra de Deus, comprometo-me a permanecer quieta, esperar antes de responder e ser doce em todas as minhas palavras. Comprometo-me também a demonstrar uma atitude respeitosa para com o meu marido, por causa do exemplo que isto mostra aos outros e da honra que é concedida a Deus e a sua palavra. Se essas palavras te iluminaram e você também quer iluminar outras pessoas, curta, compartilhe e comente, para que a YouTube também recomende esse vídeo para outras famílias. Desde já, eu agradeço em nome de Jesus.